A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, amém? Vamos meditar na palavra de Deus, né? Graças a Deus. Quero meditar numa palavra que está lá em Mateus 6, do 5 em diante. Mateus 6, 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém, meus irmãos? Aqui está dando uma referência, né, de como devemos orar, né? E não devemos repetir oração, de vãs repetição, que Deus não se agrada disso. Então oremos sempre pedindo aquilo que necessitamos, pedindo fortalecimento espiritual, para Deus poder nos dar a força para continuar firmes na caminhada com Ele, e não orar repetindo as mesmas coisas, né? Então, Deus quer que nós conversamos com Ele, como fosse um pai conversando com você pessoalmente, né? Aqui na terra. Então, muitas coisas não devem ser proclamadas em público também, porque algo que você está pedindo a Deus, pessoal seu, é você e Deus. Então, por isso pede para a gente entrar no nosso quarto e orar ao nosso Pai que está em secreto. Porque a nossa batalha, meus irmãos, não é contra carne e sangue, e sim contra principado e potestade, hóstias de maldade, malignas. Então, muitas das vezes nós devemos orar sozinhos ao Pai, pedindo para Ele agir na causa. Às vezes o marido ou a esposa se levanta, né, na família, querendo causar atrito, confusão, brigar, algum parente. Você tem que orar a Deus, pedindo para Deus quebrar essa legalidade das trevas, porque muitas das vezes é uma obra maligna que está por trás, né? Porque a luta não é contra o seu marido, a sua esposa, seus filhos, é uma batalha espiritual. Então nós vamos vencer ela no mundo espiritual, e depois ela desce para a terra, quebrando a legalidade das trevas, as obras malignas. Amém? Então aqui, ó, no versículo o 11 mesmo, ó. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, muitos irmãos, nós vivemos, se nós não obedecer a Bíblia Sagrada, vivemos correndo atrás do pouco nessa terra. E o pouco que eu quero dizer é muita correria, desespero, sendo que nós buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus acrescenta. Se nós obedecer primeiramente, buscar o reino de Deus, Deus vai trabalhar nas nossas causas impossíveis a nós, para que nós venha receber. E que Deus quer de nós que nós não venha correr atrás das coisas terrenas. Sim, nós devemos trabalhar, conquistar algo na terra, sim, mas não viver apoiado nas coisas da terra.
nós correndo atrás do pouco que essa terra pode nos oferecer e esquecer do reino celestial, que é a salvação da nossa alma, que é o mais importante. Não juntar esse tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas sim a juntar esses tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrão não roubam. Então, a gente devemos juntar tesouros no céu e não na terra. Então, buscamos obedecer a Bíblia Sagrada. No 12. Perdoar a nós as nossas dívidas, e assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim, eu e você devemos refletir. Se nós queremos o perdão de Deus, mas nós temos perdoados os nossos próximos, aqueles que nos ofendeu, aqueles que nos deve algo que não está conseguindo pagar, ajuda ele em oração. Pede para Deus: Senhor, ajuda o fulano, ciclano, a quitar as dívidas dele, para ele poder me pagar, para o Senhor possa ajudar ele a levantar um dinheiro para pagar a dívida que ele me deve, mas não condenar o seu irmão, aquele que te deve, ou amigo, funcionário, aquele que te deve algo, que você venha orar pela vida dele, pedir para Deus agir na causa dele, e não castigar ele ainda mais de tudo que ele tem passado. Sabemos também que você tem que orar a Deus quando vai fazer uma dívida, pedir direção de Deus para que não venha a tropeçar, fazer uma dívida, sendo que você não possa pagar. Como eu no passado, meus irmãos, não orava a Deus, não conhecia Jesus também, não orava a Deus, ia na minha força do meu braço, fazendo dívidas e não conseguindo honrar com as dívidas que eu fazia. Isso me gerava vergonha de quem eu devia, me fazia até parar de entrar em certos lugares, porque eu me sentia envergonhado de não conseguir pagar. Mas é aquela casa que é construída sobre areia. A chuva, o vento veio e derrubou. Então nós devemos orar a Deus todas as decisões que vamos tomar. Se você vai comprar um carro, ore a Deus. Uma casa, ore a Deus. Se Deus está no negócio naquele tempo, naquele momento, Ele vai providenciar que essa bênção chegue até a sua vida. Mas se não for da vontade de Deus naquele momento, não fique nervoso, tristecido, porque ainda não é o momento. Amém? E que assim nós venhamos descansar no Senhor e esperar o tempo dele. Ele sabe como devemos, o tempo certo para todas as coisas. Amém? O 13. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória e para sempre. Amém. Que nós venhamos orar, meus irmãos, também pedindo para Deus guardar nossos olhos, guardar nossa vida dos ataques espirituais, porque não é brincadeira, é uma batalha espiritual todo dia, é uma luta diária, e nós temos que estar firmado na palavra de Deus, orando, pedindo: Deus, Senhor, guarda os meus olhos, a minha mente, meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Muitas vezes também no passado, no início da caminhada cristã, eu orava pedindo para Deus: Senhor, arranca de mim tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não te agrada. E assim Deus foi fazendo um limpa na minha vida, tirando amigos no modo de dizer, né? Amigos que na época, mesmo no passado, você vai conhecer teus amigos, meus irmãos, enche uma laje e chama os teus amigos para ajudar. Você vai ver quem é seu amigo, porque na hora do churrasco todo mundo vem, e na hora que você precisa de uma ajuda braçal, muitas das vezes, liga para os teus amigos, pergunta se eles podem vir te ajudar. Você verás quem é teus amigos. Por isso que muitos jovens pegam a caminhada errada, envolve com droga, más companhias, e os pais sempre alertando: não anda com fulano, não anda com ciclano, não se envolve com esses, que eles vão te levar para o buraco. Aí quando a pessoa cai por causa do erro, quem que vai preso? É os teus amigos ou você? Então, meus irmãos, precisa refletir. Que caminhada que você tem pegado na sua vida. Por isso que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Conhecer a Bíblia Sagrada cada dia mais, para que você não venha tropeçar nos próprios erros, né? Porque Deus é justiça, Ele constituiu a justiça para trabalhar para o reino de Deus. Aqui na terra, mas para o reino de Deus. Amém?
E o 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Essa passagem, meus irmãos, ela é muito forte e poderosa, serve para todo mundo. Amém? Porque aqui muitos têm falta de liberar perdão e diz que não tem nada a ver, que não tem raiva da pessoa, mas não consegue conviver e estar perto. Não é necessário conviver, mas se você tem raiva daquela pessoa, mágoa dela, é necessário perdoar. Perdoar de todo o teu coração. Porque a Bíblia diz que o coração do ser humano é enganoso. Então devemos pedir para Deus, Senhor, se eu tenho que perdoar tal pessoa, que o Senhor me mostra que eu tenho raiva dela, mágoa dela, e assim Deus vai mostrar. Porque o coração é enganoso. Muitas vezes a pessoa tem mágoa do outro, raiva, ódio, e como é que você quer o perdão de Deus se você não perdoa? Essa passagem ela é muito forte. Mateus 6, 14 e o 15. Reflita nessa passagem. Essa passagem ela é muito poderosa. Só que tem que ter um coração quebrantado para poder entender ela e obedecer o que está nela. Porque se você quer o perdão de Deus, perdoe o teu próximo. Perdoa aquele que te ofendeu. Não importa se ele já morreu ou se ele está vivo. Se ele já morreu, ora entregando esse perdão para o mundo espiritual. Se ele está vivo, muitas das vezes Deus vai querer de você que você vá até essa pessoa e libere o perdão. Deus vai preparar o momento certo, a situação, para liberar esse perdão. Ah, mas a pessoa que me ofendeu, eu vou perdoar ela? A mágoa está dentro do seu coração, não do dela. Meus irmãos, a Bíblia é na contramão desse mundo. Na contramão. E se você quer herdar o reino de Deus, tem que obedecer os mandamentos que está nela. Se Deus está pedindo para você, vá até a pessoa e libere o perdão a ela, isso é um destravar no mundo espiritual. Bênçãos são retidas por não perdoar o teu próximo. Então é necessário ter uma vida de perdão, retidão de perdão. O perdão é para a vida toda. Todo o tempo que nós estiver nessa terra, devemos perdoar o nosso próximo, né? Então assim, Deus vai nos perdoar. Então que se nós venhamos obedecer os mandamentos que Deus deixou na Bíblia Sagrada, nós teremos uma vida reta, santificada na presença dEle. Santos os que obedecem à palavra de Deus, ao Evangelho. Sem placa de igreja, de religião, porque Jesus, Ele é a Bíblia Sagrada, não é placa de religião que vai te salvar. Por isso eu sou de uma igreja online, até o momento eu estou numa igreja online, mas eu não sigo só essa igreja online. Eu sigo a Bíblia Sagrada, os mandamentos que estão nela, e Deus, pelo Espírito Santo, pela misericórdia de Deus habita na minha vida, o Espírito Santo vai me ensinando e me guiando em toda a verdade. Então eu sigo homens que pregam a verdade, a santificação, a verdade do Evangelho, que está lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos conhecendo o caminho da verdade, a purificação, a santificação, e assim nos limpando das coisas más deste mundo, para nós morar no céu, porque no céu não entra pecado. Então, no céu não entra idolatria, prostituição, vaidade, lascívia, pornografias, as coisas que desagradam a Deus nesse mundo. Então nós devemos nos libertar, ser santos, limpos, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor, Ele quer nos lavar, nos dar a mente de Cristo a nós, para que nós venhamos obedecer ao mandamento dele que está na Bíblia. Então santo não é o santo de gesso, de barro. Os santos é aqueles que obedecem à palavra de Deus, a santificação que está dentro da Bíblia. E não adianta você falar, eu sou de tal religião, e não ler Bíblia. Você tem que ler Bíblia, pedir para Deus abrir teu entendimento da Bíblia Sagrada, para você entender as Escrituras e aceitar ela.
O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Devemos ter temor a Deus, ter sabedoria dos céus para nós ser guiados. Mas se você tem temor a Deus, você não vai andar de acordo com esse mundo. Você vai andar na contramão desse mundo, obedecer a Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz: entrai pela porta estreita, a larga te leva à perdição. Então a porta estreita é o caminho da salvação. Então poucos vão entrar por ela. Então nós devemos obedecer o que está nas Escrituras, né? E que Deus possa guiar a tua mente, teu coração, pelo caminho das veredas da justiça, da verdade do Evangelho, para que eu venha herdar a salvação da nossa alma. Porque nós estamos numa batalha espiritual. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de hoje, que Deus colocou no meu coração, e que os irmãos possam abrir a mente e o entendimento para entender ela, para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.